Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, não sei se vocês viram algumas análises que saíram aí dos bancos com relação às ações da Vale. Banco Safra vê um terceiro trimestre melhor e Banco do Brasil Investimentos, idem. Preço-alvo para o BBI, R$ 94,00. R$ 94,00, preço-alvo do Bradesco BBI. Preço-alvo do Safra, R$ 91,00. Então, está aí duas projeções de preço-alvo para as ações da Vale. A Amazon também tem uma notícia muito interessante, começou a testar o uso de drones para fazer a entrega nos Estados Unidos, em caráter experimental, de pedidos de medicamentos. Então, o uso de drones, a tecnologia vai ser testada na cidade do Texas, nos Estados Unidos. E existe a ideia de iniciar voos de teste no Reino Unido e na Itália. A empresa anunciou que pretende utilizar essa ferramenta na sua logística. Olha, a Tesla anunciou que em breve estreará na América do Sul e está contratando no Brasil. A Tesla terá uma representação no Brasil. A expectativa da empresa é vender por mês no Brasil o equivalente ao que vende no Chile em um ano. O Brasil é o próximo passo racional para a Tesla. Além da possibilidade de vendas, há um outro motivo para que os carros de Elon Musk cheguem ao país: o crescimento da BYD, que assumiu a fábrica da Ford aqui na Bahia. Eu tenho dito que o Brasil está melhorando. Terraplanistas tocam os tambores. Terraplanistas desesperam quando eu digo que o Brasil está melhorando. São doentes mentais. Eu não posso fazer nada. Choque elétrico dessa turma porque não sabe raciocinar, não faz o ó com o copo. A Amazon anunciou também que ampliou a parceria com a Azul para reduzir os prazos de entrega. A Amazon anunciou a expansão da parceria de logística com a Azul Cargas, empresa controlada pela Azul Linhas Aéreas. Diversas cidades serão beneficiadas pelo aumento da parceria entre a Amazon e a Azul. Estude as empresas. Muitos acreditaram que a Azul ia quebrar, que ela ia entrar em recuperação judicial. Não entrou. A empresa é muito melhor do que aquela que, antes da pandemia, valia R$ 63,00 a ação. Então, esteja atento a isso, né? Esteja atento a isso. Olha, a Netflix surpreendeu com o seu balanço trimestral nos Estados Unidos. Tem um compartilhamento de senhas, a empresa cresceu e cresceu forte. Sem um compartilhamento de senhas. A empresa levou a 6,5 bilhões de dólares a sua projeção para o fluxo de caixa para o ano fiscal de 2023, certo? A previsão anterior era de 5 bilhões de dólares, então foi modificada para 6 bilhões e meio de dólares. A projeção aí de fluxo de caixa livre para o ano fiscal. Então, está aí, Netflix, nós falamos dela na nossa mentoria, falamos dela às pessoas que estão no programa de mentoria, como uma empresa que estava se reposicionando diante do mercado e que havia notícias positivas. Risco de recessão nos Estados Unidos, muita gente ainda apavorada, olha, caiu ao nível mais baixo. Risco de recessão nos Estados Unidos caiu ao nível mais baixo em um ano. Os hards, terraplanistas também estão desesperados. Os economistas aumentaram suas projeções de crescimento para a economia dos Estados Unidos. Ela expandiu a uma taxa de 3,5% ao ano no terceiro trimestre,
surpreendeu a turma da negatividade, aos hards, né? E aqueles que não enxergavam o lado cheio do copo estão desesperados. Toquem os tambores! Toquem os tambores! Olha, uma coisa que eu sempre vejo nos noticiários, eu insisto aqui didaticamente em dizer que está errado. Saiu a notícia, o Elon Musk perdeu 25 bilhões de dólares. Não, ele não perdeu, são as ações dele que desvalorizaram, ações da Tesla desvalorizaram 24,8 bilhões de dólares, uma queda de 9,71% no último trimestre. Ele não está mais pobre, apenas houve uma desvalorização. Assim como desvalorizou, pode valorizar. Ações são expectativas de ganhos, expectativas de valorização. Quando corrige para baixo, é uma desvalorização. Se você vender, se o Elon Musk vender as ações, aí sim, ele vai estar sacramentando uma perda, certo? Mas não parece ser essa a decisão que ele vai tomar. Olha, uma brasileira chamada Decor, com mais de 200 unidades pipocando em Curitiba, São Paulo e outras cidades do país, planeja sua expansão internacional, captou agora 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. E aí vai abrir 15 lojas em Espanha, Portugal, França. É uma startup aí que trabalha nessa parte de cafés especiais e quer se tornar uma das grandes empresas de café, né? Cafeterias do mundo. Então, está aí a ambição de uma empresa brasileira no terreno dos cafés especiais. A notícia me chamou a atenção de um empresário que investiu um dinheiro de uma rescisão trabalhista há tempos recentes, e hoje ele é empreendedor, mas ele pegou esse dinheiro dessa rescisão, investiu 155 mil nas ações da Saraiva, que virou pó. Investir em empresas de recuperação judicial é sempre muito arriscado. Eu costumei aqui dizer reiteradamente que isso era arriscado. 82% das empresas que entram em RJ tendem a desaparecer da face da terra. Está aí a Saraiva, né? Desaparecem da face da terra. Então, é preciso ter gestão de risco. É preciso saber o que você está fazendo, é preciso acreditar no que você está fazendo e é preciso saber até onde você pode ir. Se você percebe que as coisas não estão evoluindo bem, você tem que ter agilidade para desmontar sua posição. É preciso entender que se as coisas não estão indo bem, você precisa desmontar sua posição. Você pode ir aumentando posições em empresa com este perfil, se você acredita no case, mas a partir do momento que você começa a ter dúvidas, você começa a desmontar suas posições, né? Este ano, em janeiro, surpreendidos, por exemplo, com relação à Oi, com a questão da nova recuperação judicial, dissemos que já não acreditávamos mais na empresa. Nos sentimos enganados, procuramos o Instituto Empresa e movemos processos judiciais contra a Oi e a Lix, porque no nosso entendimento houve enganação, houve fraude, houve um golpe. É essa a nossa percepção. O escritório de advocacia contratado pelo Instituto Empresa tem o mesmo entendimento e estamos com os processos abertos. Se você quer participar, ainda dá tempo. Tínhamos mais de 200 e poucos acionistas mobilizados em 31 de agosto, que foi quando foi dada a entrada do processo contra a Lix e contra a Oi, um processo de produção de prova antecipada, e a coisa evoluindo e se confirmando, né, o que nós entendemos que seja algo plausível de ser provado, aí sim haverá a busca pela responsabilização da gestão da empresa, a busca pela reparação dos acionistas minoritários que foram induzidos a erro. Olha, esse negócio de minoritário, entrar na justiça, isso funciona? Olha, sempre existiu essa prerrogativa no Brasil.
É porque nós precisamos entender o que são minoritários. Minoritários são todos aqueles que têm menos de 5% de participação no capital social de uma empresa. Então, fundos de investimentos, bancos, são minoritários. No caso das Americanas, os minoritários, pessoa jurídica, entraram na justiça contra as Americanas. O que nós não temos tradição, e isso é comum, o que nós não temos tradição são os CPFs. Os CPFs entrarem na justiça buscando reparação. Por quê? Porque é caro. Entrar na justiça contra uma grande empresa é caro. Eles têm os melhores advogados. Eles têm 3, 4 escritórios prestando assessoria, né? O processo é caro. Então, qual a forma do pequeno conseguir alguma coisa? É por meio de ações coletivas. Foi isso que o Instituto Empresa, desde o episódio do IRB, começou a se posicionar como uma associação de representação para os acionistas minoritários. E vem fazendo isso. No caso do IRB, veja vocês, depois da denúncia contra o IRB, anos se passaram e agora, recente aí, 30, 60 dias no máximo, acho que menos de 60 dias, o Ministério Público acolheu a denúncia e vai abrir um procedimento de investigação criminal, efetivamente se falando aí com relação à gestão temerária do IRB naquele episódio, que foi uma grande fraude, uma grande enganação. As pessoas não podem fazer isso em empresas abertas, empresas em bolsa. Nós não temos uma legislação que ainda nos proteja enquanto minoritários, mas é possível trabalhar pela mudança, para que essa turma de picareta, de bandido que está nas empresas, em algumas empresas, pouquíssimas empresas, mas que essa turma de bandidos seja responsabilizada criminalmente, civilmente, e que possam ser punidos, que não possam assumir mais cargos em empresas de capital aberto. É assim nos Estados Unidos, eles não podem assumir mais cargos em conselhos, em diretoria de empresas de capital aberto. Tem seus bens confiscados, alguns são presos, entendeu? Porque o lugar de bandido é na cadeia, óbvio que sim. Então, nós temos muito ainda para evoluir. Mas a mudança se faz ao caminhar, o caminho se faz ao caminhar. Então, aqui a gente estimula as pessoas para que façam adesão aos processos que o Instituto Empresa estão movimentando, né? Então, por exemplo, você se sentiu roubado pela fraude das Americanas, você ainda pode participar. Aqui na página de comentários está o link para você acessar o processo e participar da ação coletiva contra as Americanas, que aquilo foi uma bandidagem, não tem como dizer de outra forma, a própria empresa reconhece que houve uma fraude, né? Mas não basta reconhecer, é preciso ressarcir os que foram roubados. E no caso do acionista, ele foi induzido a erro, ele acreditou que a empresa estava bem, sua ação estava cotada lá em cima e ele viu seu patrimônio desabar. Por sinal, este empresário também comprou ações das Americanas, não foi só da Saraiva, ele também tinha ações das Americanas. Então, ele perdeu duplamente, perdeu dinheiro na Saraiva e perdeu dinheiro investindo nas Americanas. Investir nas Americanas não era um erro, né? Era uma empresa bem situada, bem em tese, né? Bem administrada, com pessoas sérias em tese no comando da empresa, enfim. Mas é preciso buscar, sim, o caminho da reparação. Olha, a Oi colocou a ClienteCo, colocou não, vai colocar a ClienteCo à venda. Vamos falar sobre isso no dia de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Algumas pessoas me perguntaram, mas qual a surpresa? Eles já tinham anunciado, é verdade, eles já tinham anunciado que iam vender. De toda sorte, antes da segunda recuperação judicial, trata-se de uma surpresa. Porque o que dizia o Rodrigo Abreu no final da primeira recuperação judicial? Que a empresa sairia da recuperação judicial, porque era assim que o cenário exigia,
A empresa não tinha mais nenhuma necessidade de estar em recuperação judicial. Ele disse isso em outubro, novembro e dezembro de 2022. Falou isso no último trimestre de forma convicta. A empresa ia sair. E mais, apresentou um estudo da Alix dizendo que a condição de caixa da empresa era um mar de rosas, uma coisa assim apoteótica. Full HD. Era uma tela de OLED, uma imagem maravilhosa, entendeu? E que a empresa ia muito bem, tinha 3 anos de saúde financeira, de honrar todos os seus compromissos. Quem se baseou no que o Rodrigo Abreu disse em outubro, novembro e dezembro, e mais neste estudo da Alix, estava convicto que a empresa sairia da recuperação judicial e que em 12 meses estaria fazendo parte do Ibovespa, do índice da Bolsa de Valores, e que os fundos de pensão começariam a ter que comprar a Oi para colocar no seu portfólio. Essa é a regra do jogo com relação aos fundos de pensão. E imaginávamos, então, um fluxo comprador estrangeiro entrando, porque a Oi estava se transformando na maior empresa de fibra ótica do país, numa empresa de tecnologia, bem administrada. Então, por que é que os estrangeiros não comprariam essa pérola, né? O Warren Buffett estava comprando ações da principal empresa de fibra ótica nos Estados Unidos. Ou seja, não era uma ideia imbecil acreditar no potencial da Oi, desde que a fala do Rodrigo Abreu fosse de fato verdadeira e que os números apresentados pelo estudo da Alix também o fossem. Quando nós vimos a casa cair em janeiro de 2023, quando vimos que tinha dado ruim, entendemos que era preciso fazer alguma coisa, que era preciso denunciar essa aberração, era preciso denunciar essa aberração, e foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos, né? E é isso que continuamos a fazer. É isso que nos cabe fazer, entendeu? Sempre dissemos, olha, estude as empresas, esteja atento ao que está acontecendo, verifique o planejado e o executado. Se o que está sendo planejado está sendo executado, não tem problema, está tudo certo. Agora, se o planejamento não estiver sendo entregue, acenda o sinal de alerta. Fique atento ao que está acontecendo. E no dia que você perder a confiança na empresa, na liderança da empresa, no presidente da empresa, pule fora. Este conselho é dado por ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett, que é o maior investidor de ações do mundo. Ele disse: já houve vezes que investia em empresas e perdia a confiança, saí dela imediatamente. Então é isso. Então, não estamos sendo contraditórios, não estamos sendo ilógicos, muito pelo contrário. Agora, sabemos que fomos enganados. Isso eu, pelo menos, sei que eu fui enganado. Mas eu fui enganado de forma consistente por um cara que é bom de conversa, por um cara que transmite confiança, transmite experiência, transmite conhecimento sobre o mercado de telefonia e de tecnologia, e simplesmente foi uma grande decepção. Mas esta decepção, ela tem que ser uma objeto de uma investigação maior, porque o fato é que ele tinha uma narrativa, e essa narrativa fez com que acreditássemos no que ele dizia, nos números que ele apresentava, e a partir do momento que agora há evidências de que o que ele dizia não era correto, que os números não eram corretos, então isso exige providências judiciais. Aí entra o Instituto Empresa, porque, se vocês se recordam,
Logo em fevereiro, eu fiz o contato com o Eduardo Silva, presidente do Instituto Empresa, e disse: Eduardo, tem algo errado na Oi, essa segunda recuperação judicial não está cheirando bem, isso é um escárnio com os minoritários, eles são desarticulados, eles são pouco educados do ponto de vista financeiro, de investimentos, não têm as devidas leituras corporativas, empresariais, não sabem para onde a justiça, de que forma ela pode ser mobilizada. Será que o Instituto Empresa não pode assumir essa bandeira? O Eduardo disse: olha, Clóvis, me dê alguns dias, eu vou falar com o meu time, vou falar com os advogados que trabalham para o Instituto Empresa e vamos te dar uma posição. E eu me lembro que isso foi num domingo, numa quarta-feira ele me retornou e disse: olha, vamos nos mobilizar. Tomamos essa decisão, nós vamos pegar o caso da Oi. E graças a Deus, porque é uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. O ministro da Economia, Fernando Haddad, está com um projeto tramitando no Congresso Nacional para a responsabilização de bandidos que estão nas empresas e que estão fazendo minoritários perderem dinheiro na Bolsa de Valores. Isso é bom, isso é benéfico, isso é positivo, isso é necessário, isso é urgente. Preciso que o Congresso Nacional amplie a discussão sobre esse projeto, converse com gente de grande porte, de grande envergadura, gente que conhece o mercado financeiro por dentro. Então, o ministro Haddad, se alguém aqui for trabalhar com o ministro Haddad ou tiver contato com o ministro Haddad, é super importante que você converse, por exemplo, com o Luiz Barsi Filho, que conhece as malandragens da Bolsa, não por ele ser malandro, mas porque ele vive nesse meio a vida inteira, então ele sabe o que existe de podre dentro deste reino. Então ele sabe o que pode ser feito para melhorar. Então procure conversar com o Luiz Barsi Filho, procure conversar com o André Jacuzzi, procure conversar com o Armínio Fraga, procure conversar com pessoas que operam no mercado financeiro e que sabem quem são os malandros e como eles atuam. E, ao mesmo tempo, pega um preposto aí do gabinete do Ministério da Economia, né, Fernando Haddad, ou pede aí a Simone Tebet no Ministério do Planejamento para pegar uma pessoa do corpo técnico e manda para os Estados Unidos para passar 30 dias na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, nos órgãos de controle que existem nos Estados Unidos, para ver quais são as principais nuances de proteção aos acionistas minoritários. Faz um copia e cola. Faz um copia e cola do que tem lá. Se fizer isso, olha, vamos soltar foguetes aí durante 10 anos, porque nós vamos melhorar muito, nós vamos ser uma bolsa de valores decente, nós vamos ser um país decente. Por enquanto, somos um país mequetrefe, uma bolsa de valores mambembe, e nós ainda somos vítimas, né, dessas armadilhas, dessas cascas de bananas que são postas nos nossos caminhos. Mas que temos que denunciar, temos que falar, temos que comentar, temos que dizer o que está acontecendo e cobrar melhorias. É isso que nos cabe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. E não esqueça, olha, a seleção de novembro está chegando, viu? Seleção de empresas de novembro chegando. Olha, ela está imperdível. Muita coisa importante sobre China, sobre Estados Unidos, sobre o momento da Bolsa Brasileira, vai ter ou não vai ter rally de fim de ano, como se posicionar, o que ninguém está enxergando. Olha, já é assinante? Fique na expectativa da seleção de empresas de novembro. Não assinou ainda? Puxa vida, assine imediatamente a seleção de empresas, você pode adquiri-la, o preço dela está por R$ 960 à vista ou R$ 12,96. Se quiser fazer o pagamento à vista, nos procure, porque podemos conseguir
algum tipo de desconto via Pix, ok? Muito bem. Um ótimo sábado. Amanhã temos outros assuntos igualmente importantes para comentar com vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.